Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os convidados que recusam o banquete. Ouvindo isso, um dos comensais disse a Jesus: Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu: Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe: Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me dês por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me dês por escusado. E outro disse: Casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que me mandaste já foi feito e ainda há lugar. O senhor disse então ao servo: Vai pelos caminhos e ao longo dos cercados e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Comentários dos Pais da Igreja. Eusébio. Acima, o Senhor instruíra a preparar o banquete para os que não podem pagar de volta, uma vez que se há de receber a recompensa na ressurreição dos justos. Assim, alguém, entendendo que era a mesma coisa a ressurreição dos justos e o reino de Deus, louva a mencionada recompensa, pois segue. Ouvindo isso, um dos comensais disse a Jesus: Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. São Cirilo. Este homem que tomou a palavra era carnal e não percebera com diligência o que Cristo proferira. Pensou que eram corporais as recompensas dos santos. Santo Agostinho. Ou ainda, pode ser que este homem suspirasse por coisas longínquas, enquanto este pão que desejava estava posto à sua frente. Que, afinal, é o pão do reino de Deus, senão aquele que diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não prepareis as vossas gargantas, mas o vosso coração. São Beda. Mas, como não poucos recebem este pão apenas pela fé, sentindo-lhe o cheiro, mas têm repulsa de tocá-lo verdadeiramente, saboreando-o, o Senhor se serve da parábola abaixo para mostrar que o entorpecimento destes homens não é digno das iguarias celestiais, pois segue. Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. São Cirilo. Este homem é Deus Pai, de modo que as imagens desta parábola são moldadas à semelhança da verdade. São João Crisóstomo. Sempre que Deus quer indicar seu poder punitivo, é chamado de urso, de leopardo, de leão e de outros animais semelhantes. Quando quer expressar sua misericórdia, é chamado de homem. São Cirilo. O fundador de todas as coisas e Pai da glória, preparou neste mundo uma grande ceia consumada em Cristo. Com efeito, no tempo derradeiro, no pôr do sol, por assim dizer, deste mundo, luziu sobre nós o Filho de Deus.
e, suportando por nós a morte, deu-nos para comer seu próprio corpo. Daí que na véspera se imolasse um cordeiro em conformidade à lei mosaica. Com razão, portanto, durante a janta falou-se do banquete preparado em Cristo. São Gregório Magno. Ou ainda, um homem fez uma grande ceia na medida em que o Senhor nos preparou a saciedade da doçura eterna. Convidou muitos, mas vieram poucos, na medida em que, não raro, os mesmos que, pela fé, lhe estão sujeitos, rejeitam pela vida o banquete eterno. Esta costuma ser a diferença entre os deleites do corpo e os do coração. Os deleites corporais, quando faltam, acendem um penoso desejo por si mesmos, ao passo que, depois de obtidos e ingeridos, logo geram repugnância em quem os come. Os deleites espirituais, ao contrário, provocam repugnância quando faltam, mas, uma vez obtidos, geram desejo. Mas a piedade do alto volta a exibir aos olhos da nossa memória aqueles deleites desprezados e nos convida a repelir a nossa repugnância. Daí que siga. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde. São Cirilo. Este servo que foi enviado é o próprio Cristo, o qual, sendo por nascença Deus e verdadeiro Filho de Deus, aniquilou-se a si mesmo ao receber a forma de escravo. Foi enviado na hora da janta, porque o Verbo do Pai não recebeu desde o princípio a nossa natureza, mas apenas no tempo derradeiro. Acrescenta: já está tudo pronto, pois o Pai preparou em Cristo os bens que oferecia ao mundo por meio dele, a remoção dos pecados, a participação no Espírito Santo, o esplendor da adoção divina. A estas coisas chamou-nos Cristo por meio dos ensinamentos evangélicos. Santo Agostinho. Ou ainda, este homem é o mediador entre Deus e o homem, é o próprio Cristo Jesus. Ele mandou instar aos convidados que viessem, isto é, chamou-os por meio dos profetas que enviara. Os que antigamente convidavam ao banquete de Cristo foram enviados muitas vezes aos filhos de Israel e muitas vezes chamaram que viessem à hora da ceia. Eles aceitaram os convidadores, mas rejeitaram a própria ceia, isto é, acolheram os profetas e mataram o Cristo. E com isto nos prepararam a ceia sem se dar conta. Preparada a ceia, isto é, imolado Cristo, os apóstolos foram enviados aos mesmos homens a quem antes haviam sido enviados os profetas. São Gregório Magno. Neste servo, que é enviado pelo dono da casa a reiterar o convite, está representada a classe dos pregadores. A miúde, acontece que uma pessoa poderosa tem um servo desprezível, mas, quando seu senhor o encarrega de alguma tarefa, os homens que o escutam não lhe sentem desprezo, porque no seu interior conservam o respeito pelo amo que o enviou. Ora, Deus oferece algo porque os homens deviam suplicar, e não Deus suplicar para que recebêssemos. Quer dar algo que ninguém é digno de esperar, e mesmo assim todos se recusam de recebê-lo, pois segue. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O homem convida, e os pobres se apressam em comparecer. Nós somos convidados ao banquete de Deus e inventamos desculpas. Santo Agostinho. Foram 3 as desculpas. O primeiro disse-lhe: comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me dês por escusado. A compra de um terreno denota espírito de senhorio. Portanto, o primeiro vício que se castiga é a soberba. Com efeito, o primeiro homem quis senhorear ao mesmo tempo que desejava afastar-se do senhorio de Deus. São Gregório Magno. Ou ainda, no terreno estão representados os bens materiais. Sai para ver o terreno, portanto, o homem que apenas pensa em coisas exteriores por causa dos bens da terra. Santo Ambrósio. Assim, promete-se ao varão da milícia celeste um salário por desprezar as suas riquezas, porque aquele que, ocupado por baixos interesses, comprou posses terrenas, não pode conquistar o reino do céu,
uma vez que o Senhor diz: vende o que tens e segue-me. E segue. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Santo Agostinho. As 5 juntas de bois representam os 5 sentidos desta carne. Nos olhos está a visão, nas orelhas a audição, nas narinas o olfato, na boca o paladar, em todos os membros o tato. Mas como são juntas de bois, a analogia é mais evidente nos 3 primeiros sentidos, porque 2 são os olhos, 2 as orelhas, gêmeas as narinas. Eis aí 3 juntas. Também na boca, isto é, no senso do paladar, há uma duplicidade, pois nada é saboreado se não é tocado pela língua e pelo palato. E a volúpia da carne, que pertence ao tato, esconde também uma duplicidade, pois vem de fora e de dentro. A comparação é com juntas de bois, porque é por meio destes sentidos da carne que temos comunicação com as coisas terrenas. Com efeito, os bois reviram a terra, e os homens, afastados da fé e entregues às coisas terrenas, recusam-se a crer em nada que não percebam com os 5 sentidos. Não creio, diz um desses, senão no que vejo. Se pensamos assim, aquelas 5 juntas de bois nos impedem de ir ao banquete. E para esclarecer que nestes 5 sentidos não foi repreendido o deleite que acaricia e alimenta a sensualidade, mas sim a curiosidade, o homem não diz: comprei 5 juntas de bois, vou dar-lhes de comer, mas sim, vou experimentá-los. São Gregório Magno. Os sentidos corpóreos, porque são incapazes de compreender as coisas interiores, mas reconhecem apenas as exteriores, com muito acerto representam a curiosidade, que, enquanto busca examinar a vida alheia, desconhece as coisas do seu interior e se ocupa apenas de pensar nas exteriores. Deve-se reparar, porém, que os que se excusam de ir ao banquete por causa do campo ou para experimentar as juntas de bois, misturam à sua desculpa palavras de humildade, pois quando dizem rogo-te, mas desprezam o convite, na voz soa a humildade, na ação transparece a soberba. Segue. Disse também outro: casei-me e por essa razão não posso ir. Santo Agostinho. Esta é a volúpia da carne, que a muitos entrava, e quem dera se fosse apenas no exterior e não no interior. Com efeito, o que diz casei-me abraça a carne, alegra-se com os prazeres da carne e se escusa da janta. Cuide ele que não morra de fome interior. São Basílio. O convidado diz: não posso ir porque o intelecto humano, por tender às seduções mundanas, é fraco para agir. São Gregório Magno. Pois, embora o casamento seja bom e instituído pela divina providência para propagar a raça, muitos não o buscam para a multiplicação da prole, mas para saciar os desejos da volúpia. E é assim que, por meio de uma coisa justa, se pode fazer referência sem nenhuma inconveniência a uma coisa injusta. Santo Ambrósio. Ou ainda, Nosso Senhor não repreende o casamento, mas convida a integridade a uma honra ainda maior, pois a mulher não casada pensa nas coisas do Senhor, para tornar-se santa em corpo e espírito. A casada pensa nas coisas do mundo. Santo Agostinho. João, ao dizer: porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da riqueza, ou, mais literalmente, ambição do século, começa por onde o Evangelho termina. Casei-me, eis a concupiscência da carne. Comprei 5 juntas de bois, eis a concupiscência dos olhos. Comprei um campo, eis o orgulho da riqueza. Tomando a parte pelo todo, todos os 5 sentidos estão representados aqui pelos olhos, que detêm a primazia dos sentidos. Por isso, ainda que a visão pertença propriamente aos olhos, atribuímo-la comumente a todos os 5 sentidos. São Cirilo. Quem são estes que se negaram, cada um por seu motivo, a ir ao banquete, senão os príncipes dos judeus, os quais vemos em toda a página sagrada acusados desses mesmos vícios?
Orígenes. Ou ainda, estes que compraram o terreno e rejeitaram a ceia são os que receberam outras doutrinas sobre a divindade, mas não experimentaram a palavra que possuíam. Aquele que comprou 5 juntas de bois é quem despreza a natureza intelectual e segue as coisas sensíveis, e por isso não pode compreender a natureza incorpórea. O que casou é quem, ligado à carne, ama mais os prazeres que a Deus. Santo Ambrósio. Ou ainda, 3 tipos de homens são excluídos da participação nesta ceia: os gentios, os judeus e os hereges. Os judeus, com seu ministério puramente corporal, impõem sobre seus ombros os julgos da lei. Os 5 julgos mencionados, ou juntas, são os 10 mandamentos ou os 5 livros da antiga lei. Em segundo lugar, a heresia tenta o afeto da fé como Eva com sua feminil tirania. Por fim, o apóstolo diz que se deve fugir da avareza, para que não fiquemos atados à maneira dos gentios e sejamos incapazes de chegar ao reino de Cristo. Por isso, tanto aquele que comprou o campo é um estrangeiro ao reino, quanto aquele que preferiu o jugo da lei ao dom da graça, quanto aquele que se escusa para se casar. Segue. Voltando o servo, relatou tudo ao seu senhor. Santo Agostinho. Deus não carece de mensageiros para conhecer as coisas inferiores, como se eles pudessem aumentar seu conhecimento, mas conhece a tudo com permanência e sem mudança. Deus possui mensageiros por causa de nós e por causa deles mesmos, porque obedecer e assistir a Deus deste modo, consultando-o a respeito das coisas de baixo e cumprindo seus altos mandamentos, é bom para eles na ordem mesma da natureza. São Cirilo. Ora, diante da recusa dos príncipes judeus a seu convite, como diziam eles mesmos, houve porventura algum dentre os chefes do povo ou dos fariseus que cresce nele? Indignou-se contra eles o dono da casa, com a ira e indignação de que eram merecedores. Daí que siga, indignado, o dono da casa disse ao seu servo. São Basílio. Não é que a paixão da ira aconteça na substância divina, mas esta operação que em nós decorre da ira, em Deus é chamada de ira e indignação. São Cirilo. O dono da casa ficou indignado com os príncipes judeus e, no lugar deles, foram chamados os da multidão dos judeus que tinham a mente frágil e incapaz. De fato, ao falar Pedro, primeiro creram 3.000, em seguida 5.000, e por fim a maior parte do povo. Daí que esteja dito: vai depressa pelas praças e ruas da cidade, e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Santo Ambrósio. O homem convida os pobres, os fracos e os cegos, para mostrar que a enfermidade do corpo não exclui ninguém do reino, e que delinquirá mais raramente quem não está exposto às seduções do pecado. Ou ainda, que a fraqueza dos pecados é perdoada pela misericórdia do Senhor, daí que mande seu servo às praças, para que das ruas mais largas os conduza ao caminho estreito. São Gregório Magno. Como os soberbos se recusassem a vir, são escolhidos os pobres. São chamados de aleijados e pobres os que são fracos segundo seu próprio juízo, pois, mesmo os pobres, são chamados de sadios quando, apesar da pobreza, são soberbos. Os cegos são os que carecem da luz da inteligência, os coxos, os que não têm o passo reto nas suas ações. Mas, como os vícios destes homens estão representados na enfermidade dos seus membros, eram pecadores tanto os que, chamados, declinaram o convite, quanto os que foram convidados e compareceram. Mas os pecadores soberbos são rechaçados, os humildes são escolhidos. Deus, assim, escolheu aqueles que o mundo despreza, porque geralmente o desprezo faz o homem voltar a si mesmo, e tanto mais velozmente ouve alguém a voz de Deus, quanto menos tem neste mundo com o que se deleitar. Portanto, quando o Senhor chama a seu banquete os homens nas praças e ruas da cidade, designa o povo que tinha um trato urbano com a lei.
Mas a multidão do povo de Israel, que abraçou a fé, não bastou para encher o salão do banquete celestial. Daí que siga. Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar. Entrou grande número de judeus, mas ainda há lugares vagos no reino, onde devem ser acolhidas as multidões dos gentios. Daí que siga. O Senhor disse então ao servo: Vai pelos caminhos e ao longo dos cercados e obrigue as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Quando manda recolher comensais dos caminhos e cercados, busca um povo agreste, que são gentios. Santo Ambrósio. Ou ainda, o homem os manda aos caminhos e ao longo dos cercados, porque são aptos para o reino dos céus aqueles que, desimpedidos de toda cobiça das coisas presentes, vão com pressa às futuras, seguindo uma boa trilha da vontade, bem como aqueles que, à maneira do cercado, que divide as partes cultivadas das baldias e impede os ataques dos animais, saiba distinguir os bens e os males e, contra as tentações da iniquidade espiritual, levanta a trincheira da fé. Santo Agostinho. Os gentios vieram das praças e ruas, os hereges vêm dos cercados, pois os que constroem cercados buscam divisões. Tentamos retirá-los dos cercados, arrancá-los dos espinheiros, mas não querem ser forçados. Deixai que entremos, dizem eles, por nossa própria vontade. Não é isto que o Senhor comandou, força-os a entrar. Deixa que do lado de fora se sinta a necessidade, que em seguida nascerá a vontade. São Gregório Magno. São forçados a entrar no banquete os que voltam ao amor de Deus enfraquecidos pelas adversidades deste mundo. Mas é digna de todo temor a frase que abaixo se acrescenta: Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Ninguém, pois, despreze o convite do Senhor, porque depois de dar sua desculpa, não conseguirá mais entrar quando tiver vontade. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,